eu acabei de voltar do Maranhão. Eu estava lá com uma grande equipe. Estávamos ministrando numa grande cruzada e um grande encontro de pastores. Nós ministramos uma cruzada ao ar livre. Quem acompanhou, alguém viu os stories, alguém viu alguma coisa? Foi surreal, Gessé, foi tremendo. Faltou você lá, viu? Cantar com a Lauriette lá. Rapaz, que voz que tem aquela mulher. Aleluia. A Lauriette cantou, eu preguei. Nunca imaginei que eu ia pregar e a Lauriette ia cantar no mesmo evento. Foi surreal, né? Fui muito fã das músicas dela desde quando eu me converti. Quem já conhecia a Lauriette aí? Eu ia cantar uma da Lauriette aí só para honrar ela. Ela foi tão... Essa, né? A cara da criança. Acabei de falar que a voz da mulher vai lá em cima. Aleluia. Tem aquela que diz, né, que e outro igual não há. Essa é mais suave, né? E outro igual não há. Quem sabe canta. E outro igual não há. E Ele está aqui. E Ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Meu Deus! Declara! E Ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Terão reconhecer. Terão que confessar. O quê? Agora eu quero ver as mãos lá em cima, assim, ó. Como um coral. Feche os seus olhos. Diga para Jesus. E outro igual. E outro igual não há. E outro igual. Toma o seu lugar glorificando a Jesus. Foi maravilhoso. Uau! Tremendo. Foi extraordinário. Nós estamos em contato com os pastores e com a equipe lá. Nós tivemos alguns milagres muito, muito chocantes que aconteceram lá na cruzada. E esse contato é para a gente fazer depois, acompanhar e fazer depois a reportagem, como a gente sempre faz aqui, que o Fernando Brugueira faz os vídeos, né? E eu creio que um dos que mais marcou lá foi uma menina. Não sei se ela tinha uns 8, 9 anos de idade, mais ou menos. 7, 8 anos, no máximo 9. E ela era surda, muda de nascença. Alguém viu no Stories? Quando nós tiramos o dedo do ouvido dela, em nome de Jesus, ouça, ela ficou atordoada. Depois começou a tampar os ouvidos, porque disse que começou a ouvir tanto que doía os ouvidos. Ela nunca tinha ouvido, ela ficou totalmente atordoada. Esse Jesus. E outro igual não há. Por isso que a gente canta. E outro. E outro igual não há. Não tem ninguém como Ele. E outro igual não há. E outro igual não há. Vamos trazer o quadro aqui em cima. Vai ser forte. Quem está preparado? Que tremendo, irmão. Que presença de Deus. O pessoal que levantou a mão aí, que está visitando a gente pela primeira vez. Quantos... Tem alguém dele que vem de longe, veio de outra cidade, tá? Olha aqui, da onde você é? Do Mato Grosso. Rapaz. Aí, Moisés, da onde?
Olha, lá do Rafael Mozato, nosso filho aqui da casa, nosso ator. Qual cidade do Mato Grosso é? Rapaz, Campo Novo do Parecis, eu já preguei muito lá. A primeira vez que eu ministrei alguém que desapareceu os pinos, lembra que eu já contei essa história? Aconteceu em Campo Novo do Parecis. Uma moça que tinha quebrado a perna também, estava cheio de pinos, parafuso, placa de não sei se era titânio, sei lá o que é. Sumiu tudo lá, foi lá em Campo Novo dos Parecis. Tem um grande amigo lá, pastor da Videira lá. Quem mais veio de longe, de outra cidade, de outro estado ali? Jovem também, da onde? Olha, hoje é só Mato Grosso, do norte e do sul, também do Mato Grosso do Sul, não. Mato Grosso, qual cidade? Cuiabá. Imagina o frio que ela está passando aqui, irmão. Porque lá eu já preguei, tem que ter coragem para pregar lá. Eu já levei a pastora Sara muitas vezes lá para pregar, irmão. Pensa o inverno lá, é julho e agosto, lá é 42. Também é visitante? Da onde? Rapaz, se você não trouxe uma pera para mim, trouxe uma pera, não? O pessoal acha que pera é um peixe, irmão. É a peraputanga. Quem já comeu peraputanga? Olha os cuiabanos aí, ó. Com pete, com matite. Cris já comeu também, não? Mas você não sabe o que era pera? Você está preparado? Vamos falar para eles de novo, bem-vindos ao avivamento. 1, 2, 3. Bem-vindos ao avivamento. Glória a Deus. Fica o teclado aí mais um pouquinho. E eu estou com essa palavra queimando no meu coração já há um tempo. E eu quero ministrá-la para vocês. Aproveitar que hoje não tem hora para acabar. Vamos até às 9 horas. Aleluia. Eu quero que você abra a palavra de Deus, meu querido. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Desculpa, segunda, capítulo 1. Segunda, isso. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém? Como nós temos muita gente nova e muita gente visitante, em os primeiros 5 minutos eu vou dar uma introdução de uma aula que os filhos da casa já conhecem, e depois nós vamos mergulhar nesse capítulo que nós lemos agora, amém? Eu quero mostrar uma revelação muito profunda. Se você quiser assistir a aula completa dela, que são mais de 2 horas, eu só vou pegar um pedacinho de 5 minutos aqui. E você quiser assistir ela com toda a profundidade que existe, você pode se tornar aluno da maior escola de teologia revelada do Brasil, com mais de 6.000 alunos, a Exousia School. Tem alguém aqui que já estudou na Exousia School ou estuda na Exousia School? Ótimo, olha aí. Então, nós vamos para Gênesis capítulo 3. Aleluia. Verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Verso 8 é muito importante. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém? Olha só que interessante esse texto. Deus disse para o homem, para a mulher, quer dizer, disse para o homem, depois o homem deveria ter dito para a mulher, que eles poderiam comer de toda e qualquer, e deveriam comer de todas as árvores do jardim, mas se algum dia comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E nós acabamos de ler o momento exato onde eles comeram, os dois, no mesmo dia, juntos, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos que a reação, o que aconteceu logo após eles comerem desse fruto, comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, a promessa que Deus deu é: no dia que comeres desse fruto, certamente o quê? Morrerás. Pergunta é: morreram ou não morreram? Deixa os visitantes falar um pouquinho aí. Os de casa já sabem. Morreram ou não morreu? Sim, outros disseram que não. Né? Morreu, não morreu. Né? Uns falam que morreu, outros falam que não morreu. Ninguém fica assim, mas se morreu, por que está vivo ainda? Né? Vamos lá. Fisicamente morreram? Não. Então, eu já vi teólogo dizer: não morreram, foram morrendo aos poucos. Eu falei: mas Deus disse o quê? Que morreria no dia. Deus pode mentir? Então, se Deus disse que no dia que comeres desse fruto certamente morrerás, teriam que morrer quando? Teriam que morrer no dia. Pois bem, como Deus não pode mentir, então certamente eles morreram. Morreram. Agora, como que eles morreram? Aonde eles morreram? Nós precisamos agora entender, nesses últimos, faltam 3 minutos para os 5 que eu prometi, explicar para você que o homem, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Ele possui essas 3 coisas. Diga comigo: espírito, corpo e alma. Agora, olha que interessante, eu vou fazer o desenho aqui para você. O homem, o ser humano, homens e mulheres, todos nós, somos assim, redondos, aleluia. Quem não é redondo está fora do poder de Deus. Aleluia. Tem uns que estão tudo reto assim, irmão. Deus não planejou você assim. Vamos alinhar você em nome de Jesus. Pode ver, né, irmão? Até quem é mais redondo é mais feliz. Agora,
lá no capítulo 2, verso 7, diz, o texto bíblico diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, aqui nós vamos ver os 3 elementos, só em um versículo apenas. Olha, formou o Senhor Deus o homem do pó, e aí Deus então fez aqui esse corpo no pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da... Você sabia que fôlego da vida só aparece aqui na Bíblia? A palavra fôlego aparece muitas vezes, mas fôlego da vida só aparece uma vez. Então, nesse exato momento, Deus criou, então, aqui o espírito do homem. Ok? E o mesmo versículo, nós vamos ver as 3 composições. E o homem foi feito alma. Ótimo. Então, aqui, o homem virou alma. Agora, aqui está a mente do homem, a vontade do homem, a identidade. Quando eu falar homem, é o ser humano, tá? A identidade do homem, o coração do homem, tudo isso aqui é a alma. Então diga comigo, eu sou uma alma. Muita gente diz, não, eu sou espírito. Não, você, teu psique, quem está me ouvindo agora, quem está processando o que eu estou falando agora é a sua alma, o seu psique, é o seu coração, a sua identidade. Você está percebendo a sua existência nesse exato momento através da sua alma. Então diga comigo, o ser humano é uma alma. Eu posso provar isso dizendo para você que Jesus salva espíritos ou salva almas? Jesus morreu para salvar o quê? Almas. Quem ganha alma sábio é. Ótimo. Então, o que é o espírito e o que é o corpo? Diga comigo, 2 corpos. Corpo físico, corpo espiritual. Então, o corpo é 2 corpos com uma alma que está no meio desses 2 corpos, faz então o homem. Agora, no momento que Adão e Eva comeram do fruto, eles morreram. Mas qual parte deles morreu? A principal, a original, a que estava feita de Deus, a que tinha o Espírito de Deus, onde habitava o poder de Deus. E a partir dali, então, o homem perdeu, então, essa parte mais importante que ele tinha, que era a parte do Espírito. Quando eles morreram, olha que interessante. Você vê aqui que Adão e Eva, eles, no momento que eles morreram, eles ouviram a voz de Deus e o que eles fizeram? Ficaram com medo e se esconderam. Eu vou falar, e você vai entender agora. O homem não falava com Deus na viração do dia, como alguns de nós aprendemos. Eu aprendi assim. Quem aprendeu assim? Que Deus todo dia descia às 6 da tarde para falar com o homem. Quem aprendeu isso? Eu já desafiei na internet, se surgisse um teólogo, doutorado, que fosse, que me provasse na Bíblia que existe esse versículo na Bíblia. E não existe. Ninguém nunca confrontou. Não existe nenhum versículo que comprove que Deus descia todos os dias na viração do dia para falar com o homem. O homem não precisava que Deus descesse todos os dias às 6 da tarde para falar com Deus. Me pergunte, por quê, pastor? Porque o homem tinha um corpo espiritual. E tendo um corpo espiritual, e Deus sendo espírito, toda a comunicação entre Deus e o homem era absoluta no espírito. Dizer que Deus descia às 6 da tarde para falar com o homem é algo terrível, porque isso diria então que o resto do dia o homem não tinha comunhão com Deus. Não tem um versículo sequer, nem meio, nem 0,1% de um versículo que diga isso. O que o texto vai dizer, olha lá, o versículo 6 diz que ele
comeu do fruto, ela comeu do fruto, e ele comeu com ela. No momento que eles comeram do fruto, verso 8 agora diz, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do... Mas não diz que era todo dia isso acontecia. Diz que isso só aconteceu depois que eles comeram do... Olha o que aconteceu. Quando eles comeram do fruto, o que morreu neles? Onde era a comunicação com Deus? Deus é o quê? O homem também tinha um corpo espiritual e a relação deles era no espírito. Agora eles morreram. E esse é um corpo, nós sabemos que o corpo ele possui olhos, possui ouvidos, possui tato, sim ou não? Nesse momento o homem perdeu então o contato com Deus. O corpo espiritual estava morto, estava separado de Deus. É por isso que eles ouviram a voz de Deus e se esconderam, porque foi a primeira vez que eles ouviram a voz de Deus no ouvido do corpo físico. Deus tentava falar com o homem no corpo espiritual, mas já não tinha. Então, qual outro corpo restou para Deus se comunicar com o homem? O físico. E como eles nunca tinham ouvido a voz de Deus no corpo físico, eles se assustaram e se Está fazendo sentido para vocês? Muito bem. Bom, entendendo isso, você vai entender a tua existência. Quem era você e quem era eu? Quando chegamos até conhecer Jesus. Nós éramos um corpo morto espiritual, sem vida, sem conexão com Deus. E um corpo físico, e um corpo, e uma mente. Todo mundo aqui tem um celular. Se você pegar o seu celular, qual é o objetivo do celular? Alguém me diga. Para que alguém inventou o celular? Para fazer ligação a longa distância sem fio, sim ou não? Tá bom, muito bem. O que nos permite fazer uma ligação sem fio a longa distância? Eu posso conversar com alguém agora no Japão, sim ou não? Ótimo. Então, o celular é muito parecido com a gente. Olha só que interessante. O celular, ele tem uma coisa chamada um chip, um SIM card, um cartão SIM. Esse cartão, quando ele está ativado e ele está validado e ele está pago, então ele te permite fazer ligações a longa distância. Ele permite você conectar com a pessoa do outro lado do mundo. E o objetivo do celular nasceu por causa disso, para fazer ligação. Ninguém aqui compraria um celular se ele não fizesse ligação. Você até daria utilidades para ele, mas não seria o seu propósito. Quem está acompanhando o meu raciocínio? Deus criou nós muito parecido com o celular. O celular tem a carcaça, umas carcaças, né? Por exemplo, a minha carcaça é preta, outra carcaça é branca, outra carcaça é azul, outra... Não tem? A carcaça tem maior, menor, mais gordinho, mais magrinho, né? Uns a capinha, outros não. O celular tem a parte interna, que possui joguinhos, calculadora, aplicativos, agenda, calendário. Essa parte é o quê? A alma, a inteligência que está dentro do celular. Mas qual é a parte principal? Por que o celular foi criado? Para ter uma parte que fala e se comunica com algo que está muito longe. No dia que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, esse espírito morreu. Perderam a conexão. Perderam, então, o propósito pelo qual eles tinham nascido.
E o propósito pelo qual eles tinham nascido era para ter um relacionamento de família com Deus. Eles nasceram para ter comunicação com Deus e para fazer que o reino de Deus se estendesse pela terra. Mas como eles perderam o espírito, só ficaram com a carcaça, a calculadora e os joguinhos e o calendário. Assim é a vida do homem que não é espiritual. Ele só cuida da carcaça na academia e só faz calculadorinha para saber se está entrando dinheiro e olha para o calendário até o dia dele morrer. Mas o homem espiritual, o homem que encontra Jesus, aí você vai lá para João 3. João 3 é extraordinário. Jesus vai ter uma conversa com um homem que ele era doutor nas Escrituras, porém ele nunca tinha ligado o espírito dele. João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem que tinha estudado teologia a vida inteira. E ele estava surpreso que Jesus fazia sinais, milagres e maravilhas. Ele diz: eu leio a Bíblia a vida inteira, eu nunca vi um milagre, agora o Senhor vive fazendo milagre. O que está acontecendo? E Jesus disse para ele: Nicodemos, até agora você encheu a tua memória do teu celular com um monte de livro, de escritura. Mas o importante mesmo é você nascer de novo no Espírito. Necessário é nascer? Aí Jesus vai continuar a conversa. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne, é, e o que é nascido do Espírito é. Imagina a conversa, Jesus tentando explicar para Nicodemos: Nicodemos, você tem 3 partes, uma está desligada, você só tem a memória, e você só tem carcaça. Essa é a vida do ser humano sem Deus. Ou ele malha ou ele ganha dinheiro. Ou preocupa com a beleza, ou preocupa com o dinheiro, faz calculadora, está lá. E ele vive assim, e ele não sabe por que ele está aqui, ele não sabe por que ele foi criado. Agora eu quero mostrar para vocês em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Semeia esse corpo natural, vou provar para vocês que existe 2 corpos na Bíblia. Semeia esse corpo natural, ressuscitará corpo. Se há corpo natural, há também corpo. Quantos tipos de corpos são? Olha o 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma. O último Adão, Jesus Cristo, em espírito. Então, qual é a maior obra que Jesus opera? Olha que coisa. Luiz, a gente pensa que a maior obra que Deus opera é curar um cego. Mas no Velho Testamento haviam curas. A gente pensa que a maior obra é ressuscitar um morto. Mas no Velho Testamento se ressuscitavam mortos.
Nós pensamos que a maior obra pode ser expulsar demônio. A gente pode pensar que a maior obra é multiplicar os pães. Até hoje, ninguém te falou dessa forma. Mas nenhum desses milagres é a maior obra que Jesus pode operar. A maior obra que Jesus opera é ressuscitar o espírito morto que está dentro de ti e dar a vida dele dentro de ti. Aleluia. E fazer você nascer de novo. O segredo. Muita gente pergunta, pastor, qual é o segredo? Qual é o segredo da vida cristã? Qual é o segredo para ter uma vida cristã bem-sucedida, poderosa, sobrenatural? Jesus disse que as obras que eu faço, vós também a fareis. Você não acha que é doideira, irmão, Jesus falando um negócio desse? Jesus lá andando sobre as águas, né? Transformando água em vinho. As obras que eu faço, vocês também fareis. Aí já é demais para mim esse versículo. Aí ele ainda diz, e farão obras ainda? Agora, ou Jesus, né? Ou Jesus é mentiroso. Não, só completar no raciocínio. Ou Jesus é mentiroso e esse versículo pode jogar a Bíblia inteira no lixo. Ou a gente é preguiçoso demais e não está buscando o reino de Deus do jeito que a gente tem que buscar. Eu acho que é a segunda, né? Cara, porque o que ele promete é muito poderoso. Agora, a gente ouve de pessoas que vivem coisas extraordinárias em Deus, sim ou não? E qual é o segredo, pastor? Qual que é o problema e qual que é a solução? Vou falar primeiro o problema. O problema é que nós viemos da religião. O teu maior inimigo no cristianismo é a religiosidade. Ah, pastor, eu nunca fui muito religioso. Não, mas você... nós viemos numa cultura religiosa. Mesmo quem não congregava numa igreja, o que é uma religião? Uma religião era o que Nicodemos tinha. Nicodemos sabia a Bíblia de cabeça para baixo, de trás para frente, do avesso, ele sabia tudo. Mas não resolvia. Ele não fazia nada sobrenatural. E a vida dele continuava sendo espiritualmente miserável, apesar dele saber tudo. Então, a religião acabou com a gente. Porque a gente entrou nas igrejas e nos disseram tudo que não podemos fazer. Você entrou na igreja e falou, não pode fumar, não pode beber, não pode ter sexo antes do casamento, não pode fazer isso, não pode abortar, não pode matar, não pode roubar, não pode enganar, não pode trapacear, não pode... Aí você falou, meu Deus. Você viu aquele vídeo, um meme, que o cara falou, coisa difícil é ser crente. Coisa mais difícil que eu já vi. Quem já viu esse meme? Rapaz, podia colocar ele aí no telão, ia ser demais. A coisa mais difícil, ele fala assim, né? Que eu já tentei fazer na minha vida é ser crente. Não pode mais, como é que ele falou? Não pode mais enganar os outros. Que raiva, não pode mais enganar. Não pode mentir, não pode beber, não pode... Né? E aí o que acontece? Você foi para a igreja. Você foi para a igreja, entupiram você de informação, entupiram você da história da Bíblia, e disseram para você tudo que você não pode fazer. E ainda colocaram medo em você. E se você não andar desse jeito aqui, você vai para o inferno. Se você não andar desse jeito aqui, se você não dizimar, o devorador vai comer todo o teu dinheiro. Se você não dizimar, teu carro vai quebrar saindo da igreja. E aí teu problema foi esse, você ficou
Você queria conhecer a Deus, você queria entender o reino de Deus, mas quem te introduziu à Bíblia foi o Nicodemos, cego, guiando. Por que diz cego, guiando cego? Não era cego aqui, obviamente. Era cego. A pior cegueira não é a cegueira física. Cego guiando cego. E aí o homem se esforça para ter uma lei, para cumprir, para estudar, para memorizar um versículo, né, para fazer uma reza bem feita, né, memorizar a reza, rezar ela tantas vezes, né, ter calo no joelho. E aí o homem foi ensinado a fazer sacrifícios e nada. E aí você fala, mas e essa glória, e esses sinais, e esse sobrenatural? Hoje você vai passar por uma libertação. O que é uma libertação? Você vai ser livre dessa religiosidade. Que alguém diz para você tudo que você não pode fazer. Hoje eu vim te falar tudo que você pode fazer. Vamos lá. Vamos lá no versículo de 2 Pedro 1, versículo 3 e 4. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. Então, olha só, quando você nasce de novo, o teu espírito nasce de novo, o poder do Espírito Santo, ele te dá tudo que diz respeito à vida e piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Olha só o que tem aqui, irmão. Quando o Espírito Santo vem aqui dentro, ele coloca o seu poder, ele coloca aqui a piedade, ele coloca aqui a sua glória, ele coloca aqui a sua virtude, ele coloca aqui tudo que é sobre a vida. Continuamos. Pelas quais ele também tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então ele deu tantas promessas, tantas. Meu maior medo é que você leia a Bíblia a vida inteira e morra sem viver essas promessas aí. Então, pastor, quando eu ressuscito o meu espírito, eu estou cheio de poder, de piedade, de glória, de virtude, tudo que é em questão a vida que está no meu espírito, o meu espírito está ressurreto, está cheio da glória de Deus. Algumas coisinhas, porque todo mundo já sabe que não pode fazer, não é? Eu vou falar tudo que você pode fazer, vou tentar tudo, não dá para colocar tudo no quadro. E aí você vai ver que a maioria não faz nenhuma delas. Você pode fazer milagres. Vai dando glória, irmão. Finge que não é com você. Você pode curar enfermos. Você pode expulsar demônios. Olha que delícia, irmão. Isso aqui é bom demais. Minhas férias, expulsar demônio é bom. Você pode profetizar. Você pode, vou colocar de um jeito diferente, profetizar, predizer o futuro. Quem gostaria de saber o futuro? Você pode ter
proteção divina. Meu Deus. Você pode ressuscitar os mortos. Está ficando bom o negócio assim ou não? Você pode ter milagres de multiplicação, como Jesus fez, a multiplicação dos pães e dos peixes. Você pode transformar elementos. Recentemente a gente teve isso aqui na igreja, sim ou não? Meu Deus. O visitante quer sair correndo. Esse povo é doido. Você pode sobreviver comendo ou bebendo coisas mortíferas. Quem já viu isso? Está na Bíblia ou não está, irmão? Quem é bom de Bíblia sabe o que eu estou falando, sim ou não? Você pode receber sabedoria sobrenatural. Você pode receber prosperidade sobrenaturalmente. Você pode fazer riqueza sobrenaturalmente. Você pode ter os dons espirituais. E aqui não caberia se eu escrevesse tudo que a gente pode fazer. A maioria está lendo isso aí, está falando, rapaz, eu estou lascado mesmo. Eu sou um Nicodemo mesmo, eu só sei de nada. Vamos lá. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é se arrepender e pedir perdão. E quando eu digo se arrepender, não é chorar, é mudar de vida, amém? Quem aqui já se arrependeu dos seus pecados? Quem aqui já recebeu Jesus como seu Salvador? Quem aqui sente que nasceu de novo, o Espírito Santo dentro de você clama, Abba, Pai? Ele confirma em você que você é salvo. O Espírito Santo confirma para você que você é salvo? Quem aqui tem a certeza absoluta que se morresse agora iria para o céu, levante a mão. Quem não tem essa certeza, não tenha vergonha, levante a mão. Pastor, não tem essa certeza. Ótimo. Então, vocês que levantaram a mão e não têm essa certeza absoluta, tem como ter essa certeza absoluta. Pastor, como eu posso ter a certeza absoluta que eu vou morar no céu se eu morrer? A Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, nasce de novo, o Espírito Santo de Deus, ele vai morar dentro de você. E ele vai confirmar dentro de você. É uma certeza tão absoluta que não existe sombra de dúvida alguma. E eu conheço algumas pessoas, alguns homens de Deus, mulheres de Deus, que eles estão bem velhinhos e eles já se despedem dos irmãos e dizem, irmãos, essa noite Jesus vem me buscar. E ele sabe que vai, e ele vai em paz e vai sorrindo e sabe que está indo para o céu. Se você gostaria de ter essa certeza, hoje, basta você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Deixar Ele vir morar no teu coração e você vai viver com essa segurança, essa certeza absoluta. Você vai ter mais certeza que vai morar no céu do que quem é teu pai e tua mãe. Você vai ter mais certeza do que qualquer outra coisa. Eu tenho mais certeza de que eu sou salvo, de que Jesus tem um lugar para mim no céu, do que quase qualquer outra certeza que eu tenho na vida. Amém? Então, quem sabe antes do culto terminar, quem levantou a mão que não tinha essa certeza, vai fazer uma oração especial para ter essa certeza. Amém? Agora, olha que coisa tão poderosa. Você recebeu agora o Espírito. Agora eu estou falando para quem já tem essa certeza. Vou te contar o segundo problema que a gente teve. Você aceitou Jesus, e você se foi salvo, e você foi para a igreja,
E o que eles disseram para você? Se conforme com ir morar no céu. Se conforme que quando você morrer, você vai morar no céu. E te deram essa palavra. E disseram assim, no mundo tereis aflição, aqui é tudo o inferno, aqui é praticamente, é a antessala do inferno, já é um pré-inferno. Né? Aqui vai ficar tudo para o anticristo. Né? E você ficou lá, espere o arrebatamento, e você ficou cantando dentro da igreja, Jesus está voltando, e eu estou feliz que eu sou salvo. Mas olha o que diz lá, em 2 Pedro 1, verso 4. Que ele quer fazer você participante da natureza. Meu irmão, você tem noção do que esse versículo quer dizer? Esse versículo, sem ter que interpretar muito, ele é explícito. Ele está dizendo o seguinte, que você vai ser, se eu falar desse jeito, vai virar heresia. Então, eu vou falar do jeito que não é heresia. Você vai ter o DNA de Deus. Porque se eu falar que você vai ser um semideus, vai ficar heresia. Então, não disse isso. Eu disse que você tem a natureza de Deus. Você tem o DNA de Deus. Você tem as virtudes de Deus dentro de você. E acho que a pior bobagem que pode acontecer é você ter todo esse poder dentro de você e morrer com ele sem usar. Não é triste isso? Eu escutei a história uma vez, um rapaz foi atravessar o mar, né, naquela época que só tinha navio, não tinha avião ainda, e ele comprou a passagem para ir para Nova York, da Inglaterra para Nova York, e quando ele foi conhecendo as pessoas no navio, né, ele nunca ia jantar, porque ele dizia assim, olha, eu só comprei a passagem, eu não tenho dinheiro. Ele comia bolachinha, ele comia só o que tinha na recepção, amendoinzinho, comia ali uma maçãzinha que ofereciam de graça, né? Alguma coisa que ele via que sobrava do copo dos outros, ele lá pegava, ele ia no lixo. Né? Ele foi assim, atravessou até chegar em Nova York. Até que uma pessoa que tinha ficado amigo dele falou, rapaz, eu nunca vi você no restaurante nem um dia. Ele falou, não, é porque eu só comprei a passagem. Ele falou, me empresta a tua passagem. Mostrou para ele assim, que atrás da passagem estava escrito assim, all inclusive, tudo incluído, todos os almoços, todas as jantas, todos os cafés da manhã, toda a bebida. Tem gente que vai para o céu comendo lixo, que vai para o céu doente, que vai para o céu enfermo, que vai para o céu padecendo, mas hoje eu vim te dizer, all inclusive, nós podemos ir para o céu com todas as bênçãos, nós podemos ir para o céu abençoado, prosperado, vitorioso, vivendo o melhor de Deus, comendo o melhor dessa terra. Aí nós temos muito problema. Que a religião, ela nunca nos explicou sobre isso, era igual Nicodemos. Eu só sei que agora tem que crer em Jesus para não ir para o inferno. E o resto continua igual. Ninguém nos explicou isso aqui. Então, glória a Deus que você está agora numa igreja que tem revelação do Espírito. Hoje em dia, quase todo mundo tem conhecimento de nutrição. Quase todo mundo sabe um pouquinho de anatomia. Né? Você pega as pessoas mais leigas, que não foram na universidade, e ela vai explicar um pouquinho da anatomia, ela sabe o que é uma proteína, ela sabe o que é gordura, ela sabe o que são lipídios, ela sabe o que é carboidrato, né? Ela sabe o que é glúten, ela sabe o que é lactose, né? Ela tem uma noção um pouquinho de nutrição, ela sabe que se ela malhar, ela emagrece, ela sabe que se ela não malhar, ela engorda, ela sabe, né, que o ovo é um alimento maravilhoso, né? Mas algumas pessoas têm alergia, ela entende de tudo um pouquinho, né? Ela sabe o que é um pouquinho de tensão alta, o que é colesterol, todo mundo tem um conhecimento disso. Né? As pessoas vão para a academia, sabem o que é aminoácido, o que é creatina, que sabe tanto conhecimento. E o corpo espiritual? Quanto conhecimento você tem dele? Então, deixa eu dizer, o que está acontecendo? Muitas pessoas... eu vou falar um negócio pesado. Você já viu quando alguém nasce, um bebezinho nasce, e ele está vivo, mas está vegetando? Você já viu uma pessoa que fica vegetando na cama? Está vivo, sim ou não? Mas não está vivendo.
Então tem gente que ela nasceu de novo. O espírito dela está vivo, mas está vegetando. Por que está vegetando? Porque ela não alimenta. Ela não nutre. Ela não faz exercício. Ela não faz nada. Ela acha tudo que é do espírito é chato. Porque a religião nos condicionou que as coisas do espírito são chatas. Porque pense comigo, se você não é uma pessoa espiritual, como que eu sei que você tem vida no espírito ou não? Quem tem vida no espírito, ele tem prazer em orar. Por quê? Porque a oração, ela é o respirar do espírito. Ela é o malhar do espírito, ela é o alimento do espírito. Mas a pessoa que ela é religiosa, ela é igual Nicodemos, ela só leu as escrituras ou ouviu as escrituras, para ela orar é chato. Por quê? Porque ela faz com o corpo humano, ela não faz com o corpo espiritual. Então é cansativo, porque ela tem que raciocinar muito, ela tem que ficar repetindo muito, ela tem que ficar de joelho, machucando o joelho dela. Então é um saco orar. Mas quem está no espírito, ele fecha os olhos, ele começa a ver, ele começa a ouvir, ele começa a perceber, ele sente a presença de Deus, e ele não quer sair mais dali. Ele ora em línguas, ele adora em espírito e em verdade. Quando eu me converti, um irmão falava para mim assim, rapaz, eu oro 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu falava, esse cara é louco. Porque eu falava, se eu orar 5 minutos, está ótimo. Porque para mim, orar era pagar penitência. Eu falei, esse cara fica pagando 2 horas de penitência de graça. 5 minutos, já paguei muito. Agora eu entendo que quando eu entro lá no meu quarto para orar, eu começo a ouvir a voz de Deus. Eu começo a ver o meu futuro. Eu começo a perceber. E sabe, irmão? Meu Deus, tem tanta coisa que dá para vocês fazer no Espírito. Olha só, Êxodo 31, verso 1 ao 6. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur. Não sei se o ar-condicionado está ligado ou só eu que estou com calor. Está gelado, né? Eu que estou muito fervoroso hoje. Da tribo de Judá, e o enchi de quê? Do que ele foi cheio? De que mais? De que mais? Do que mais? E que mais? Lavor, que é saber fazer artesanato, né? Ser artista. Deus encheu o cara com essas coisas. Deixa eu te mostrar, eu acho que é Isaías 11, vê se é Isaías 11, verso 1. A coisa vai ficar muito doida aqui agora, vocês estão prontos? Daqui a pouco, eu vou talvez mandar desligar a internet, porque senão o povo vai falar que é muita heresia. Capaz de eu mandar desligar. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus, o Messias. Olha só, eu quero que você me ajude a contar, tá bom? E repousará sobre ele, faz o número 1 assim, o Espírito do Senhor. Continua, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do... Foram 7. Esses 7 espíritos, que é um só, né, como se fosse para você até entender, mais ou menos como se fosse uma tangerina, uma mexerica, né? É um só, mas tem vários gominhos, né? É um espírito só, né? Mas ele vem com tudo isso junto. 7, sabedoria, conhecimento, lavor, tudo isso aqui. Cara, tem tanta coisa poderosa que dá para você fazer. Agora eu vou falar aquela coisa maluca. Vou ver se eu falo ou não falo. Assim, eu mando cortar. Diga comigo, então. Não diga não, só preste atenção aqui.
Aleluia. Deus é 3 coisas: onipotente, diga onipotente, onisciente e onipresente. Muitas vezes vocês estão me admirando, mas na verdade você não está me admirando, você está admirando o Espírito Santo que está em mim, porque eu estou fazendo algo que não sou eu. Na verdade, quase todas as vezes que eu estou nesse púlpito, é o Espírito, eu sou aquele jumentinho, é Jesus em mim que está sendo aplaudido, amém? Então, você precisa entender isso. Eu estou com medo de falar, irmão. Eu vou falar. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aqui não coube, essa lista poderia ser umas 4 vezes maior, tá bom? De tudo que você pode fazer através do Espírito Santo. Agora, olha só que interessante. Um dia a gente pode fazer um estudo completo, mais exaustivo sobre isso. Deus, quando você começa a ser coparticipante da natureza divina, então agora Deus está dentro de você. Você tem noção que Deus está dentro de você? Então Ele compartilha e você começa a possuir atributos que são da onipotência, atributos que são da onisciência e atributos da onipresença. Então, quando eu orei pela menina surda-muda, lá no Maranhão agora, e ela começou a ouvir, e ela ficou atordoada, e Deus, curou o tímpano, deu um tímpano novo, eu não sei o que aconteceu. Naquele momento, através de mim, do meu espírito, a natureza divina que estava no meu espírito, manifestou um atributo da onipotência. Agora, uma das mais interessantes, então, onipotência a gente já é mais fácil de falar. Então, quando a gente, um enfermo é curado, quando a gente viu elementos sendo transformados aqui no culto semanas atrás, quando nós vemos o paralítico, o cego, o surdo, sendo curado, e a gente vê o morto sendo ressuscitado, tudo isso tem a ver com a onipotência. Quando os elementos se multiplicam, onipotência. Deus Todo-Poderoso. Agora, se você soubesse o tanto que você está perdendo da onisciência de Deus, porque Ele pode compartilhar com você uma sabedoria que você nunca imaginou. Você já uma vez olhou para um homem de Deus e disse assim: da onde vem tanta sabedoria? Quem já teve uma admiração por um homem de Deus assim? Eu já ouvi homens de Deus que eu fiquei assim: da onde ele tirou essa sabedoria? Ele está compartilhando da onisciência de Deus. Existem dons que então estão dentro da onisciência. Quando Deus me usa para revelar. Esses dias o Diego estava me falando que ele estava assim: Senhor, se o Senhor quer que eu esteja nessa igreja, usa o pastor agora para falar comigo. E eu fui lá e falei: assim te diz o Senhor. Você acabou de perguntar se o seu lugar é aqui, Deus manda dizer que o seu lugar é aqui. Foi assim ou não foi? Então, naquele momento, a onisciência de Deus, eu entendo o mundo espiritual, eu consigo relacionar, eu uso o meu corpo espiritual. Lá no meu ouvido espiritual, Deus falou: diga para o Diego, porque ele acabou de perguntar isso. Então, como que eu ia saber os pensamentos do Diego naquele exato momento? O Espírito Santo. Quem aqui já recebeu uma profecia minha? E foi exatamente o que você estava perguntando, exatamente o que estava acontecendo. Quando Deus revela o nome de alguém. Esse dia eu estava num culto, aí Deus falou: tem uma mulher aqui com uma filha com o nome Sofia. Veio a Sofia estava lá, veio a Sofia.
né? Esses dias, lembra? Eu falei, tem um homem que eu fiquei 10 minutos, cadê esse homem, cadê esse homem? Eu falei, esse homem tem a letra M. Era você, né? Aí ele veio. Era eu. Quando que, por exemplo, olha só, às vezes a onisciência, tá? E atributos da onisciência, atributos da onipotência trabalham em conjunto. Então, você fica assim, nossa, como é que Deus usa o apóstolo? Meu querido, se você vai na academia uma vez por semana, resolve? Mas se você vai 4, 5 vezes por semana, é bom, não é? Você vai todo dia. Isso você não vai nunca, irmão. Assim é o Espírito, irmão. Tem gente que malha o Espírito dele uma vez cada 15 dias. Por isso que está vegetando. Mas você podia estar fluindo em tudo isso que eu estou te falando. Ah, mas isso é coisa para pastor. Que para pastor? Coisa nenhuma. Os meninos de 10, 11 anos da família do reino estão fazendo milagres nas escolas. Né? Mas, pastor, mas negócio de milagre não é para mim. Tudo bem, então tem a onisciência. Sabedoria de Deus. Para que sabedoria? Se você usasse a sabedoria de Deus, Ele podia te enriquecer. Em um ano você podia ficar multimilionário. 2, aleluia. O resto tudo quer ser pobre. Pastor, isso está na Bíblia. Meu querido, pelo amor de Deus, lógico que está na Bíblia. Vamos abrir para você ver Provérbios não, vamos abrir 1 Reis 3, verso 5. 1 Reis 3, 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que queres e que eu te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe este tão grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Olha a dificuldade de Salomão. Salomão disse, Deus, eu sou um jovem, meu pai me deixou aqui, eu vou reinar. Se eu pudesse te pedir uma coisa, eu quero te pedir sabedoria para governar esse povo, para fazer a sua vontade, para fazer esse povo ser feliz, próspero, saudável, e eu não sei. Você já teve essa sensação, às vezes, de impotência? Fala, Deus, eu queria ganhar dinheiro, eu queria que a minha empresa prosperasse, eu queria que a minha família inteira saísse dessa pobreza, dessa miséria. Quem já teve essa sensação? Aí Salomão foi lá, né? Verso 10. E esta palavra, não, verso 9, eu acho que eu perdi ali. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, para quem poderia julgar esse teu tão grande povo. Então ele pediu discernimento, pediu sabedoria, pediu entendimento. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Olha o 11 e o 12. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. Aí ele diz, olha o que Deus fala para ele, também até o que não pediste te dei. Vou te dar até que você não pediu. Assim, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias.
Eu vou vir para o tempo daqui. Esses dias eu estava dando uma aula lá na REM, Rede Exousia de Ministérios. E eu estava falando da nossa gestão da igreja. E eu fui desenhando no quadro tudo que... Debaixo de mim tem 6 instituições. 50 pessoas trabalhando, mais de 50 a tempo integral. E eu fui desenhando e fui dando uma aula. E enquanto eu estava dando aula, eu falei, rapaz, eu consigo manter isso aqui? E eu falei, não, eu não sei fazer nada disso. E eu fui, ao mesmo tempo, falando, Espírito Santo, só o Senhor para me dar sabedoria, para gerir algo que está tocando nações, que está tocando pastores, que está fazendo tanto impacto, e cruzadas. Eu falei, Deus, onde consigo fazer? Eu não sabia nada, eu era um menino que não sabia nem entrar nem sair, como Salomão. Se algo está acontecendo, é porque Deus está dando sabedoria. Estamos construindo sem dívida. É a sabedoria divina. Um dia eu estava no salão de beleza da minha mãe, nos Estados Unidos. Ela estava cortando o cabelo e ela não era o dela, era outro salão que ela trabalhou por um tempo. Lembro tal dia, lembro o sol na janela, lembro desse dia. E eu vi um homem que estava sentado lá na sala de espera, eu sentei do lado dele, né? E comecei a conversar com ele. Em português, porque eu vi ele falando português com a esposa. Aí, eu falei... Aí eu perguntei o nome dele. Eu falei, como é que é o seu nome? Ele falou, Jeffrey. Eu falei, peraí, mas esse nome é americano? Esse nome não é brasileiro? Ele falou, não, eu sou americano. Eu falei, mas nossa, você fala tão bem o português. Aí ele deu um sorriso. Ele falou assim, eu recebi sobrenaturalmente. Eu falei, não, me explica esse mistério aí. Aí ele falou, olha, eu me apaixonei pela minha atual esposa agora, né? A minha esposa está ali sentada, na igreja. Eu via ela ia lá na igreja e eu gostei dela, só que nem ela falava inglês, nem eu falava português. Então a gente tinha uma comunicação muito limitada, e tradutor, e não sei o quê, e dicionário, e aquela coisa toda, né? Aí ele ia se comunicando aos poucos assim. E ele disse assim, um dia eu fui num culto. E naquele culto o pastor fez um apelo, ele disse assim, venham aqui na frente, quem quer receber um milagre, que para você algo seja impossível. E ele foi. Quando ele chegou lá na frente, veio as causas impossíveis, né? Cada um foi por um motivo. Ele falou assim, Deus, eu quero aprender português. Aí ele disse que o pastor orou, e ele foi para casa, e ele dormiu. Ele disse, pastor, no outro dia, quando eu acordei, todas as palavras que eu pensava em inglês, eu conseguia pensar ela em português e falar. Ontem eu estava ontem no Maranhão, o Lucas estava comigo, a Angélica, o pessoal estava na mesa, e nós escutamos do missionário, ele é de Guiné-Bissau, né, africano, e um dia ele orou, ele disse, Deus, se eu falasse inglês, eu ia conseguir trazer missionários, eu ia conseguir fazer a igreja crescer, porque eu estou muito limitado aqui, a gente não tem acesso a nada, nem a ninguém, e não consigo nada, e ele disse, eu quero aprender inglês. E ele foi dormir, e ele acordou no outro dia, falando fluente inglês, e ele fala até hoje. As pessoas do bairro, ele falou, pastor, eu fui lá, eu conversei com os vizinhos, eu conversei com as pessoas que conheci, eles disseram, todos contando que ele aprendeu dessa forma. Então, preste atenção. Talvez você ache isso uma coisa ridícula. Se você acha isso ridículo, você vai achar ridículo também o dia de Pentecoste. Porque no dia de Pentecoste eles falaram línguas que todos os homens estavam ali, estavam ouvindo, e eram línguas da terra. E falaram sobrenaturalmente. Então você imagina quantas coisas nós não estamos vivendo porque nosso espírito está raquítico. Quantas coisas nós não estamos vivendo porque nós não estamos sendo
desfrutando de ser copartícipes da sabedoria divina e da natureza divina. Eu conheço, gente, tantas histórias. Se você vivesse no Espírito, se você orasse, se você tivesse prazer de praticar as disciplinas do Espírito. Quais são as disciplinas do Espírito? Orar, jejuar, adorar, falar em língua. Se você simplesmente praticar isso todos os dias, praticar a sua fé, praticar a sua oração, praticar tempo de comunhão com Deus, Deus pode trazer algo da onipotência, da onisciência e até da onipresença. Meu Deus. Eu conheci um rapaz lá em Los Angeles. Eu fui fazer missões urbanas lá uma vez. E ele era muito rico. E aí nós perguntamos, qual que é o seu testemunho? Ele disse, eu orei sim. Falei, Deus, me dá uma ideia, porque eu quero ganhar dinheiro para trazer para o reino. Ele disse que, orando, ele sonhou com um brinquedo. Quando ele acordou, ele desenhou o brinquedo. Ele foi na China, mandou fabricar o brinquedo e ficou milionário. Você tem noção quantas ideias? Agora, deixa eu explicar uma coisa para você. O teu espírito também funciona como se fosse um receptor de rádio. Não o espírito inteiro. Dentro do teu espírito tem um receptor que recebe igual ondas de rádio, sabe? Quem aqui já lembra do rádiozinho que você vai girando? Aí você vai... E Deus vai na frente, abrindo. Aí você chega na rádio que você queria ouvir. Escute. Aquela rádio que, se você ligar ela 24 horas, ela vai falar 24 horas, sim ou não? Posso dar um segredo para você? Deus está falando às 24 horas. É você que não... Qualquer minuto que você... Porque às vezes, eu fiz o exemplo da rádio porque é idêntico. Às vezes você está ouvindo a vez do cão, você não serve para nada. Né? Vou te dar picanha. O capeta falando com você. É? Aí você está ouvindo a voz do cão, irmão. Aí você está ouvindo vozes. Você já viu, irmão? Tem gente, né, que ela só sintonizou faz 15 minutos. Ela vem toda encapetada para o culto, pensando, eu vou suicidar, vou acabar, eu vou divorciar, vou matar minha mulher, eu vou arrancar essa cabeça dessas crianças. Aí o culto começa, o louvor começa, ela ainda está lá na sintonia errada. Olha o cabelo daquela mulher, olha aquela unha. E ela vai mudando a rádio, se joga da ponte. Né? Aí a gente vem com uma onda radial bem agressiva, assim, para poder bloquear as outras vozes. Aí você ouve, né, a voz do Senhor. Se às vezes no último louvor que ele consegue ligar ali, aí sintoniza. Só que a hora que dá 9 horas, ele vai, tem que acabar logo. Meu filho, você ficou encapetado uma semana ouvindo o capeta. Agora que você sintonizou, você já quer desligar de novo. Então, eu descobri o segredo. Eu descobri que, na verdade, eu não tenho segredo. E eu descobri que eu não sou mais especial que nenhum de vocês.
eu só descobri que eu pratico as disciplinas do Espírito. E eu entendo que eu tenho um corpo espiritual. Então tem hora que eu falo assim, eu quero ouvir a voz. E eu ouço, eu quero ver, e eu vejo. Se você fizer, você vai também ter a mesma coisa. Agora imagina se você leva isso para o teu trabalho. Senhor, eu estou aqui na minha empresa. Fecha o negócio com esse cara ou não fecha? O Espírito Santo fala, não fecha. Imagina o tanto de dor de cabeça que você vai economizar na vida. Senhor, para quem que eu ligo? Quem que é o cliente? Quem que é o cara? Onde que eu vou? O que que eu faço? Imagina se você estiver cheio do Espírito Santo e aquela sabedoria, conhecimento, entendimento, revela, vem sobre você. Tem um irmão que está aqui na igreja, ele falou assim, pastor, eu entrei na igreja, nunca deu um negócio certo na minha vida, eu enchi do Espírito Santo, meus negócios tudo está dando certo agora. Fique em pé nessa noite. Uau! Eu não quis falar da onipresença, porque senão... Até onipresença, irmão. Paulo mandou uma cartinha para os irmãos, falou assim, eu tenho visitado vocês aí, viu? Não estou gostando do que eu estou vendo. Em espírito. Um dia o rei estava, para guerrear, conversando na câmara do seu quarto. E Eliseu foi lá escutar a conversa. Essa é outra história. Aí, você vai viver uma vida religiosa? Ou você vai viver uma vida no Espírito? Desculpa, irmão, o segredo é esse. O segredo não tem segredo, o segredo é viver no Espírito. Se você ler o Novo Testamento, as cartas de Paulo e as epístolas, sempre vai dizer, no Espírito. Nenhuma condenação para aqueles que estão no Espírito. Orai no Espírito, adorai no Espírito, vivei no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito. Não é para discutir religião, não é para discutir teologia, não é para discutir, sabe? Quem não nasceu de novo, ele fica assim, ele tem tanta raiva de todas as coisas que falaram que ele não pode fazer, que ele fica procurando coisa para fazer que não pode. Então, em vez dele estar assim, nossa, hoje eu vou orar por um enfermo para ser curado, hoje eu vou receber uma revelação do céu para me ganhar R$1 milhão. Sabe o que ele pensa? Eu acho que tatuar não é errado. Onde está escrito que fumar é pecado? As conversas dele é essa agora. Nada a ver beber cachaça. Porque ele é carnal, ele só está pensando nisso. Aí as perguntas, o crente carnal, a pergunta dele assim, pastor, pode fazer tatuagem? As conversas. Em vez de você perguntar pergunta para mim o que pode. Você pode curar enfermos, expulsar demônios, curar. Você pode receber sabedoria, unção, glória, falar em línguas. Você pode profetizar. Vem perguntar o que pode, em vez de falar o que não pode. Se você soubesse tudo o que você pode fazer em Cristo, o que não pode fica insignificante. Quem fica preocupado em fazer o que não pode, está parecendo Eva comendo aquela fruta ali, a única. Irmão, tem 1 milhão que você pode fazer, por que você está preocupando com a uma que não pode? Então qual que é o segredo? Sai daqui, mas não sai do Espírito. Entrou no carro, no Espírito. Não liga o sertanejo, o capeta lá, já começa. Não, fica no Espírito. Chegou em casa, fica no Espírito. Ore com tua família. Entra no quarto. Tem gente, Gessé, que faz 1 ano
que não entra no quarto e ora. Ele só ora assim na correria. Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Acabou. Ele acha que isso é orar. Ah, pastor, mas que é chato orar. Sabe o que é chato orar? Porque você não pratica. Você faz com o cérebro. Orar com o cérebro é muito ruim, irmão. Ora no Espírito, você vê. Está escrito na Bíblia, orar e no Espírito. Pastor, como é que quando o senhor ora? Eu entro no quarto, ponho o louvor, e eu fico igual você, com essa cara de besta. Eu não sei o que eu vou fazer. Fica assim, Senhor, estou aqui. Porque tem gente que, o religioso, ele é, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho diante de Ti. Ele repete a mesma oração de ontem. A espada desembainhada, o anjo não sei o que, o fogo no capeta, caia por terra. Ele só fala a mesma oração. Eu entro no quarto e falo, Espírito Santo, estou aqui. Aí eu adoro. Aí eu oro em línguas. Aí eu vou sintonizando o meu radinho. Aí tem hora que a irmã pega a sintonia. Ui! Entrou a sintonia. Aí vou perguntar, quem já aconteceu isso aqui? Aí você começa a orar. Tem hora que você começa a orar tão lindo, tão lindo, tão lindo, que você começa a chorar. Você fala, meu Deus, eu oro lindo demais. Você até chora ouvindo a sua oração. Quem já aconteceu isso? Não era você, cabeção. Era o Espírito. Eu quero uma igreja sobrenatural. Eu quero que vocês venham me contar. Alguns vão curar enfermos. Outros vão receber um sonho, uma visão de uma empresa e vão abrir uma multinacional. Mas pelo Espírito Santo. Às vezes eu escuto coisas do Espírito Santo que ninguém entende, mas tem pessoas que eu contratei para trabalhar na igreja, que ninguém entendeu, nem se... Eu falei assim, vem, o Espírito Santo falou, traz. Depois essa pessoa se tornou imprescindível para o que a gente está fazendo. Agora, aí depois que cai a ficha. Então, o que isso quer dizer? A presciência de Deus, o pré-conhecimito de Deus, a onisciência. Deus já sabia que aquela pessoa ia encaixar perfeito. Discernimento de espírito. Você imagina, irmão, quem aqui já caiu em golpe? Levanta a mão. Você caiu em golpe porque você era carnal, não ouviu a voz do Espírito Santo. Estava na cara. Irmão, quem está cheio do Espírito Santo não cai em golpe. Na mesma hora a sintonia diz assim, vaza que é laço. As dores, os sofrimentos que você tem sofrido, essa quebração de cabeça, esse negócio de pular de namoro em namoro, de namoro em namoro, nenhum dá certo, é porque você está na carne. Se você estivesse no Espírito, estivesse sintonizado. Agora Deus falou, hein? Feche os seus olhos um pouquinho. E abra os do Espírito agora. Desliga o ouvido natural e liga o ouvido espiritual agora. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você ora em línguas, ora em línguas. Liga o teu espírito. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A voz dele está dizendo: eu te amo, meu filho. Eu sou contigo, meu filho. Eu sou o teu provedor, meu filho. Eu sou o teu provedor. Eu sou quem cuida de ti. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante comigo bem alto. E a ele a glória, a ele a glória.
Lucas, Thiago, vem aqui. E abra a Bíblia em Daniel. É que eu liguei a sintonia e veio um download. Daniel 1:17. Você pode, deixa que eles abram, depois você anota, filho. Daniel 1:17. Pode guardar o celular no bolso, filho. Eu quero orar por você. Assim. Abra a mão, fica bem pertinho do púlpito. Assim. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu. Esses jovens, irmãos, eles eram políticos. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, os seus amigos, eles eram pessoas que trabalhavam na corte do rei, trabalhavam no governo de Nabucodonosor. Deus lhes deu, olha só, o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e eu declaro sobre ti, filho, essa unção, fica aí, esse espírito para você governar do jeito que Deus quer. A Bíblia vai dizer que José estava tão cheio do Espírito Santo que Faraó disse: em quem encontraremos um homem? Onde encontraremos um homem em quem tenha o Espírito de Deus para governar? Filho, não governe como o mundo governa. O dia que você assumir o teu cargo, você vai governar no Espírito. Você vai escrever leis no Espírito. Você vai preparar reuniões no Espírito. Você vai preparar palestras no Espírito. Você vai preparar discursos espirituais. Em nome de Jesus. Aplauda o Espírito Santo, igreja. Ano do governo. A Bíblia vai dizer que o homem espiritual discerne todas, mas de ninguém é discernido. Eu faço coisas às vezes que as pessoas não entendem. Deus fala: vai aqui, fecha esse contrato. Vai aqui e aluga isso. Vai aqui e faz isso. E muita gente fala: mas não estou entendendo. Mas é que às vezes nós estamos sendo guiados pelo... Às vezes eu falo: eu vou para a África. Aí eu, para que você vai para a África? E às vezes nessa ida para a África acontece um milagre, acontece um avivamento, nasce uma igreja. Você imagina, Deus falou, toda a visão dessa igreja Deus me deu aonde? Numa viagem. E se eu não fosse? E se eu não sintonizasse? Porque não foi nenhum profeta que falou para mim. Eu disse para minha esposa: meu amor, no meu espírito Deus falou para mim que eu estou prestes a receber um convite para a África. E se eu nunca tivesse sintonizado? Você já parou para pensar que talvez você esteja 5, 10 anos atrasado em tudo que Deus tem para você, porque você nunca sintonizou? Então hoje, eu quero, em primeiro lugar, tirem essas separações aí. Se você é aquelas pessoas que levantaram a mão, que não tinha certeza da salvação, e quer ter certeza da salvação, nós vamos fazer a oração que vai te dar essa certeza. Você vai se arrepender dos seus pecados, você vai nascer de novo e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se tem alguém aqui que nunca fez essa entregar sua vida a Jesus publicamente, nunca se arrependeu dos seus pecados publicamente, nunca fez essa oração para receber o Espírito Santo e nascer de novo, eu quero que faça um sinal com a sua mão. Quem são essas pessoas que querem entregar a vida para Jesus e querem nascer de novo? Vem aqui, jovem, vem aqui que levantou a mão. Você que não tem certeza da salvação e quer ter, eu te convido a vir aqui na frente para fazer essa oração, para você ter certeza da tua salvação, para ter certeza que você vai morar no céu, para ter certeza. Vamos aplaudir o Senhor, tem mais uma pessoa vindo. Tem mais. Aplauda o Senhor, mais 2 pessoas chegando aqui. Vem, você aceitar Jesus.
Tem mais aqui chegando. Aplauda o Senhor bem forte. Ela está chorando aqui, recebendo. Vem aceitar Jesus. Aplauda o Senhor, tem mais uma. Escuta o meu clamor. Tem mais ali, ó. O ar que eu respiro. Olha quantas almas vindo. Preciso de ti. Tem mais 2 pessoas que não vieram ainda. Venha. Cadê essas 2 pessoas? Venha, venha. Venha entregar sua vida a Jesus. Venha, venha. Vou aguardar. Tem 2 pessoas que não vieram ainda. O coração está com vontade de vir fazer essa oração. Pode vir. Eu vou aguardar você chegar. Uma. Aplauda o Senhor. Tá faltando mais uma pessoa. Aplauda o Senhor. Estão aqui, ó. Tem mais aqui, tem mais, aplauda. Mas eu não vou deixar